Eu queria ler com vocês o texto da palavra. O título da mensagem de hoje é A Maturidade da Igreja que Anda em Amor. E o texto que nós vamos ler, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, pregando de maneira expositiva, é Efésios 4, de 14 a 16. E o texto diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, a carta a Efésios é uma carta extraordinária. Ela traz muitas verdades maravilhosas que o crente precisa conhecer. É na carta aos Efésios que nós aprendemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. É na carta aos Efésios que nós aprendemos que Jesus subiu aos céus e concedeu os dons espirituais aos homens. Mas também é na carta aos Efésios que nós aprendemos que há uma luta espiritual. Efésios capítulo 6 fala que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, e toda aquela hierarquia que Paulo fala, ele apresenta e descortina um mundo espiritual e deixa claro para os crentes que nós estamos em guerra espiritual. E uma maneira poderosa de enfrentar o mundo das trevas é utilizar de um lado os dons espirituais, que são habilidades, talentos que Deus nos deu, mas que têm que ser administrados com maturidade. Na mensagem anterior, nós falamos dos dons espirituais que recebemos, apresentamos todos os ministérios. Mas eu quero dizer uma coisa para você: um dom é uma habilidade que não determina necessariamente que a pessoa que o tem seja madura. Eu vou dar um exemplo. Quando você nasce, você já nasce com as habilidades que um dia você vai desenvolver. Algumas delas são inatas, como por exemplo, habilidades musicais, talento para tocar um instrumento. Agora, o fato de você nascer com um dom não significa que você seja uma pessoa pronta e madura. Sim ou não? Então não basta ter dons espirituais, eles são fundamentais, são imprescindíveis. Mas para lutar contra as trevas, você precisa mais do que dons e habilidades. Você precisa de maturidade. E maturidade fala literalmente a fase em que o indivíduo chega à sua plenitude, seja física, seja emocional, seja espiritualmente. E estes versos que eu acabei de ler, eles são, portanto, um adendo, um adicional, que Paulo está dizendo: olha, vocês têm os dons, Jesus deu os dons, mas para que a igreja possa crescer em direção ao propósito de Deus, a plenitude deste propósito, a igreja precisa literalmente crescer em maturidade. E essa maturidade só acontece quando você entende o amor de Cristo. Portanto, o tema da mensagem de hoje é a maturidade da igreja que anda em amor. Amém? Na mensagem passada nós vimos que Deus, Ele usa pessoas diferentes. Nem todo mundo é igual. Algumas pessoas são melhores com pessoas, outras são mais focadas em tarefas, administram melhor. Algumas pessoas gostam de tratar no dia a dia, no aconselhamento, outras gostam de projetos. E esta multiplicidade de dons é maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, essas diferenças muitas vezes acabam gerando problemas quando não há maturidade. Então, na mensagem de hoje nós vamos ver alguns conselhos
que o apóstolo Paulo dá à igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, para que possa efetivamente caminhar em direção à maturidade, andando em amor. Ok? O primeiro conselho dele é que a igreja deve abandonar a imaturidade. Não é bonitinho quando você vê uma criança aprendendo a falar e ela está erradinha? Não é bonitinho? Ela fala erradinho, você até não gosta quando ela começa a acertar, né? Mas uma pessoa de 30 anos falando gugu dadá, você fala, é um idiota. É bonitinho, né? Quando a criança perde os dentinhos da boca, não é? Mas pensa num camarada, se eu estivesse pregando aqui, desse um sorriso, aquela banguela na frente. Então nós devemos abandonar tudo que diz respeito à imaturidade. Paulo começa dizendo, até que todos cheguemos, eu vou ler o 13 de novo, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Aí ele diz, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, do mesmo jeito que crianças não estão prontas para travar uma batalha verdadeira, crianças espirituais não estão prontas para enfrentar o império das trevas e vencer. Então, queridos, eu quero dizer que o versículo 14 deixa claro que, embora a parte de dar os dons venha de Cristo, a parte de amadurecer é uma escolha que eu e você devemos fazer, para que não sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E aqui eu vejo a imaturidade dos meninos manifesta de três maneiras diferentes. Em primeiro ele fala agitados de um lado para o outro. Está falando de pessoas inconstantes. Diga assim, pessoas maduras são constantes. Quando você é jovem, você quer namorar muito, mas o dia que você amadurece, você quer casar e ficar com aquela mulher pro resto da vida. Sim ou não? Agora, está cheio de burro velho querendo ser feliz. Está cheio de burro velho falando, não, eu tenho direito a ser feliz. Aí você vê um cara de 70 anos com uma menina de 25. Está procurando o quê? Chifre na cabeça. Porque eu nunca vi uma menina de 25 casada com um cara de 70 pobre. Então essa coisa de ser agitado de um lado para o outro, essa inconstância é uma característica de pessoas meninas, imaturas. Gente madura não é inconstante. A segunda característica dos meninos imaturos é que eles são levados ao redor por todo vento de doutrina. Além de inconstantes, eles são influenciáveis. É interessante, eu já fui adolescente. Você é super influenciado pela cultura da sociedade, mas você acha que aquela mentalidade foi você que trouxe. Você pensa igual a todo mundo, mas aí você fala, não, isso aí veio na minha cabeça. Aí muda a moda, todo mundo muda. Pessoas maduras não são influenciáveis, elas já fizeram a escolha. E nós estamos vivendo num tempo que mais do que nunca Satanás está tentando introduzir no meio da igreja, no seio da igreja, uma nova mentalidade, e pessoas imaturas caem nessa, porque são influenciáveis. E a terceira característica de pessoas imaturas é que são ingênuas. E o texto diz, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, gente, enquanto você for imaturo,
você será muito afetado pelo diabo. E uma igreja cheia de crentes imaturos é uma igreja que não cresce em direção à maturidade, que não vence Satanás. Então, diga assim: crescer em direção à maturidade, em amor, é uma escolha que eu vou fazer. Diga assim: Senhor meu Deus, eu quero abandonar a meninice e eu quero crescer espiritualmente. Amém ou não? Quantos aqui querem ser crentes cheios do Espírito, maduro, com discernimento, sabendo as escolhas que tem que fazer? O segundo conselho que Paulo diz é que, além de abandonar a meninice, nós devemos seguir a verdade em amor. Versículo 15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo. Nós temos aqui uma adversativa, mas. Eu ouvi dizer outro dia, eu vi um videozinho que eu achei interessantíssimo. Esse vídeo dizia o seguinte: olha, nunca use o mas depois que você fizer muitos elogios, porque na hora que você puser um mas, a pessoa vai esquecer tudo que você disse e só vai lembrar do resto. Então é o marido que chega no dia, eu estou fazendo 40 anos de casamento com a Lilian. Eu vou dizer: Lilian, você é linda, mas não vou usar a Lilian não, porque eu não vou nem brincar com isso, não chega em casa ela, ó. Mas o marido chega para a mulher: você é maravilhosa, você é linda, você é prestativa, mas tem uma língua. A mulher vai sair dali dizendo: meu marido me chamou de fofoqueira. Não, eu disse que você é maravilhosa. Não, você me falou que eu sou fofoqueira. Por causa da força dessa adversativa mas. Então, Paulo introduz o comportamento dos meninos. Aí ele vem e coloca um mas. Quando ele diz esse mas, ele está dizendo que todo o comportamento dos meninos não tem poder diante da escolha que você vai fazer em seguida. Amém? Diga assim: com todas as minhas limitações, com todos os meus defeitos, Deus é capaz de me tornar um crente maduro. Você crê nisso? Você tem que decidir, porque tem gente que é chororô, gente. A vida inteira fica chorando: ai Deus, porque eu ser isso, ai Deus, porque aquilo. Não escolhe crescer. Meninos, diga assim: meninos são inconstantes, agitados de um lado para o outro. Diga: mas pessoas maduras são estáveis. Quantos aqui querem alcançar a estabilidade e a maturidade em Deus? Meninos são influenciáveis, levados por todo vento de doutrina. Diga: mas pessoas maduras discernem bem e são estáveis. Meninos são ingênuos, que caem nas ciladas do diabo. Diga: mas pessoas maduras resistem o diabo e o vencem. Glória a Deus. Então a primeira escolha é abandonar a meninice, mas a segunda escolha é seguir a verdade em amor, começando com um mas. Eu recebi de Deus tudo que é necessário para eu virar a página e de caminhar em direção à maturidade. Mas a segunda parte desse ponto aqui diz que nós devemos seguir a verdade em amor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Verdade é importante? Mas e a verdade sem amor? O que ela faz? Destrói. Sim ou não? Você diz tudo o que você pensa? Querido, se você disser tudo o que você pensa, você perde teu amigo, você perde tua mulher, você perde teu filho, você perde todo mundo. Porque nem tudo que você pensa, você pode dizer. Tem gente que fala: minha maior qualidade é a franqueza. Não, é o seu maior defeito. Por quê? Porque a verdade, ela precisa ser dita e vivida em amor.
Então o texto diz seguindo a verdade em amor. Significa que é um processo, é um estilo de vida na nossa vida durante todos os dias. A gente acerta sempre, claro que não, nós erramos, mas como uma criança cresce em direção à maturidade, às vezes leva 20, 22, 23 anos para chegar na plenitude. Nós como crentes também devemos estar neste processo de amadurecimento, porque a mentira leva à morte, a verdade sem amor também leva à morte. Você destrói relacionamentos quando não tem amor, você destrói famílias quando não tem amor. Diga assim: a verdade é Cristo. Jesus disse, não disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas o amor é a essência de Deus. Então diga assim: Cristo é a verdade, Deus é amor. Você não pode vencer o diabo sem a verdade e muito menos sem o amor. Você precisa dos dois juntos. Amém? Então a igreja, ela tem que entender que quando você é de um jeito, esse não é o jeito certo e nem o jeito errado, porque foi Deus quem nos fez com as diferenças. Só que as nossas diferenças, elas são complementares quando nós somos maduros em amor. Mas quando nós não temos amor, as diferenças se tornam o elemento que nos divide. Quem aqui é casado? Vocês querem ver uma coisa? Vou fazer aqui uma pesquisa por amostragem. Quantos aqui são casados? Quantos aqui são pessoas mais introvertidas casadas com pessoas mais extrovertidas? Levanta, fica de pé. Agora o contrário. Quantos aqui são extrovertidos casados com pessoas introvertidas? E a terceira pergunta: quantos aqui são casados com alguém igualzinho a você? Vocês são a minoria. Pode sentar. Sabe por quê? Já ouviu o ditado que diz: os opostos se atraem? Mas às vezes se repelem também. Mas quando você amadurece, você aproveita da diferença, porque um complementa o outro, mas sobrevive a estas mesmas diferenças. Não é isso? Então é maravilhoso que Deus nos tenha feito assim, mas precisamos crescer. E o texto diz: cresçamos em tudo, diga em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, eu cresço em direção à maturidade, em direção a quem? A pessoa mais plena e mais madura, que é Cristo, o cabeça da igreja. Então esse crescimento saudável, ele acontece quando você cresce como um todo. Imagine se você crescesse só alguma coisa. O Jô Soares tinha uma teoria, né? Que você nasce, e a tua orelha cresce para o resto da vida, e a tua cabeça fica em torno dela, né? Mas você já imaginou se a tua mão direita crescesse mais do que a esquerda? Se o teu nariz crescesse mais? Na adolescência acontece um pouco isso, né? Os membros começam a crescer de forma desordenada, a pessoa fica feia. Mas quando tudo cresce junto, você cresce de maneira saudável. Então Paulo aqui não está dizendo somente para a igreja como um todo, ele está dizendo para cada membro do corpo. Na sua família, todos têm que crescer juntos em maturidade, porque se somente um cresce e o outro não cresce, há distúrbios nos relacionamentos. Então quando uma criança cresce, todos os membros crescem. E o crescimento, ele tem que ser físico, emocional e espiritual. E a igreja é assim também.
crescer em direção à plenitude de Cristo, ao cabeça que é Cristo, mas de maneira ordenada. O texto diz: naquele que é o cabeça, Cristo. Então, não há crescimento saudável através de narrativas que são contrárias à verdade de Cristo. Qualquer narrativa que você assumir para a tua vida diferente de Cristo não será saudável. Então há muitas pessoas que fazem da sua vida uma coxa de retalhos, não é? Olha, na área espiritual ele é crente, mas na área empresarial ele é um demônio. Quando ele está com a família, ele é bom. Quando ele está com as pessoas com as quais ele negocia, ele é duro. Deixa eu perguntar para você: você acha que Deus quer que você viva como ímpio em qualquer lugar da tua vida? Você pode ser mais do que vencedor em qualquer área da tua vida, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida familiar, seja na tua vida profissional. Por quê? Porque você é membro do corpo de Cristo, você é sal da terra e luz do mundo. E se você tiver um comportamento diverso fora da igreja, daquele que você tem na igreja, você não entendeu o que é a maturidade. Então, nós devemos entender isso, e no crescimento espiritual, a partir do momento que o Espírito Santo nos revela: filho, essa é a área de dificuldade na tua vida. Eu tenho, eu já falei para todo mundo, eu sou italiano bravo, italiano chora. Eu, por exemplo, eu choro até em comercial de manteiga. Eu e a Lília, gente, a gente assiste novela coreana, é uma atrás da outra, um olha para o outro, um está chorando. Aí quem me vê fala: pastor, você é tão doce. Não, você não conheceu o meu lado carcamano. Mas eu vou a vida inteira me dar desculpa? Não. Eu luto contra isso todos os dias. E eu posso dizer, já fui muito pior. E estou caminhando para aquilo que Deus tem para mim. Você já pensou que bacana quando a igreja inteira decide: eu não aceito viver na área que me domina, eu quero vencer, porque eu quero ser maduro. Um dia, eu me lembro que um dia a gente estava num grupo de discipulado, e todo mundo pensa, né, que a Lília é boazinha, que eu sou bravo. E aí um dia um dos discípulos falou assim: ah, pastor, a pastora bate e você assopra. Falei: como é que é? Repete isso de novo. Não, ela é dura e você assopra. Eu falei: eu assopro? Glória a Deus, estou mudando. Porque aqueles que eram minhas ovelhas quando eu iniciei, as pessoas passavam pela salinha e estremeciam quando eram chamadas na salinha. A gente pode melhorar, a gente pode vencer as áreas da nossa vida, porque um dia nós vamos ser maduros. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A igreja vai amadurecer. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que está lavada, santificada, com uma veste branca, e Jesus está trabalhando na sua noiva. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dizer: eu creio. Agora, a gente só vai chegar nessa maturidade se nós estivermos em direção ao cabeça, que é Cristo. A cabeça contém o cérebro, que domina os movimentos, os pensamentos, as decisões, a mentalidade, as convicções. Quanto mais Cristo é o cabeça, é o cérebro da igreja, mais a igreja age e cresce na direção da plenitude. E ninguém pode enfrentar um exército que se parece com o Salvador. Amém? O terceiro conselho que Paulo dá é que nós devemos alcançar a plenitude em amor. Diga assim: nós devemos crescer
seguindo a verdade em amor. Mas nós vamos alcançar a plenitude em amor. De novo, se você não amar, não vai chegar à plenitude. Efésios 4,16 diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ele está usando a metáfora do corpo, né, que une órgãos diferentes, ossos diferentes, tendões que unem ossos, que unem músculos. Tudo está acontecendo e dessa maneira o corpo cresce. Ele está dizendo que a igreja cresce em direção à plenitude. A plenitude é quando o camarada chega à idade em que ele está no máximo que ele pode alcançar. Você sabia, quem aqui tem menos de 25 anos, fica de pé. Você sabe que as suas células, elas são multiplicadas por um processo chamado mitose. Já ouviu falar disso? Vocês estão na escola, né? Até 25 anos, todas as células que vocês multiplicam são idênticas às anteriores. Por isso que você não tem ruga, por isso que você não cai o cabelo. Depois dos 25 anos, começa a dar uns defeitinhos. As minhas já estão tudo assim, ó. Pode sentar. Então a plenitude, segundo os cientistas, do corpo humano é o homem ou a mulher aos 25 anos de idade. Chegou ao máximo, a partir daí a decadência. Mas a igreja de Cristo não é assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ainda que o meu corpo exterior se corrompa, o meu corpo interior, ele se renova a cada dia para a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Amém? E a igreja como um todo, ela vai chegar nesta plenitude através do amor. E o texto diz que a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, ou seja, do corpo, em amor. O versículo começa dizendo: de quem o corpo, de quem o cabeça é Cristo. De quem é a igreja? De quem é a igreja, queridos? Diga, é de Jesus. Nós precisamos entender, a igreja é dele, o propósito é dele, a verdade é dele. Nós não podemos criar narrativas, nós temos que obedecer o que está na Bíblia. Porque quando nós obedecemos o que está na Bíblia e amamos, nós estaremos crescendo em direção à plenitude. E o corpo é isso, é que nem família, um erra, o outro erra, a gente fica chateado, mas depois perdoa, depois estende a mão, depois restaura, e a igreja vai crescendo, porque o diabo, quando ele vem para roubar, matar e destruir, mas quando a igreja entende quem é o cabeça e deixa de fazer a vontade do homem e faz a vontade de Deus, a igreja amadurece e chega na plenitude. Isso vale para uma família, mas isso vale para a igreja também. Somos membros do corpo, mas o corpo é do cabeça Jesus. O corpo cresce segundo a justa cooperação de cada parte. Quando a gente age fora do propósito, ele não cresce de maneira correta. Justa cooperação significa cada um fazendo a sua parte e contribuindo para o todo. Quando cada um faz a sua parte, o crescimento é certo. O texto diz: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando ele fala o seu próprio aumento diz respeito tanto ao nosso corpo enquanto indivíduos, quanto ao corpo de Cristo.
para a edificação de si mesmo é a repetição do argumento, ou seja, que a igreja, ela é igual à metáfora que foi usada do corpo. Deus usa de pessoas diferentes, usa de dons diferentes, de características diferentes, de temperamentos diferentes, e quando toda essa diversidade atua junto, um respeitando e sobretudo amando o outro. Uma pessoa perguntou para mim: pastor, qual é o segredo de você viver? Eu vou fazer 40 anos de casado, dia 29 de dezembro. Qual o segredo de você ter uma vida feliz? Deixar a Lília mandar. Estou brincando. Mas alguém diz: mas é verdade. Não sabe qual é o segredo? É você amar a despeito. Você amar o outro num pacote completo. Amar as qualidades, mas amar até os defeitos. Se você tentar fazer a pessoa com quem você casou ser igual a você, você vai ser sempre infeliz. Mas se você celebrar as diferenças, você não vai concordar em tudo. Você acha que eu concordo em tudo com a Lilian? Até teologicamente não. Mas eu a amo. É a pessoa que eu mais amo. Então eu tenho prazer e eu celebro as nossas diferenças. E ela também. Ela celebra. Então, querido, quando a igreja entende isso, nós amamos a diversidade de temperamentos, a diversidade de culturas, porque desta maneira Cristo é o cabeça e a igreja cresce, e o diabo é envergonhado e o inferno perde, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a plenitude, ela é alcançada somente quando tudo é feito em amor. O texto diz, né? É tão claro isso, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumente para a edificação de si mesmo em amor. Todo o processo de um corpo que nasce e que cresce, ele exige cooperação. Já pensou se o coração fizesse greve? Você já pensou se o estômago falar: não vou mais aceitar esse alimento que eu não gosto, faz mal? E muitas vezes nós, como crentes, nós fazemos isso em relação aos nossos irmãos. Então, eu quero concluir dizendo: os dons que você recebeu foi Cristo que deu. Os dons são habilidades espirituais para que o corpo cresça em direção à plenitude, para que você brilhe à luz de Cristo, para que você seja cabeça e não cauda, para que você conquiste e não seja conquistado. No entanto, crianças recém-nascidas já têm habilidades que Deus lhe deu, mas a plenitude é alcançada quando se tornam adultas e maduras completamente. O que Paulo está dizendo é que a imaturidade, ela é temporária no plano de Deus. Quando Deus te fez nascer de novo, Ele te deu tudo aquilo que você precisa para você crescer e alcançar a maturidade em Cristo. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E você precisa deixar o Espírito Santo fazer a sua obra na sua vida. Porque quando você alcançar a plenitude daquilo que você foi criado para ser, vai ser lindo de ver. É lindo de ver quando alguém, na sua plenitude, usa os seus dons, os seus talentos, a sua vida para a glória de Deus. É lindo de ver. É lindo de ver quando algumas pessoas têm um talento que outras não têm. Eu amo ver uma pessoa pintando
né, o Edu das Águas, daqui da nossa igreja, ele vai lá na cela da Dona Pina, em 1h30 ele pinta um quadro. Meu irmão, nem se eu ficar 12 anos tentando pintar vai sair nada. É lindo quando você vê alguém sendo usado no dom de Deus, mas com maturidade, com amor ao próximo. Porque, querido, quando eu e você pecamos, você não peca só contra o seu irmão, você peca contra Deus, e você peca contra o plano de Deus. Assim como um filho, quando se desvia, entristece um pai e uma mãe que investiram na vida dele inteira para que ele se tornasse uma pessoa de bem, assim também Deus entristece quando um de nós, seus filhos, escolhemos não caminhar para o propósito, para o cabeça que é Cristo. Então eu quero pedir que você feche os seus olhos agora. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que entrou aqui hoje, que talvez já seja até um simpatizante do Evangelho, mas igual a Nicodemos, não tinha nascido de novo ainda. Como é que você sabe se você nasceu de novo? Nicodemos perguntou para Jesus: como é que alguém pode nascer de novo já sendo velho? E Jesus disse: alguém tem que nascer da água e do Espírito, porque senão não pode ver o reino de Deus. Quando você nasce de novo, dentro de você tem o desejo de agradar a Deus. Dentro de você tem um sentimento de vontade de adorar, vontade de amar, vontade de ser usado para a glória de Deus. Então, se isso não nasceu ainda em você, se o Evangelho para você é só um antídoto para o inferno, se você ainda não tem esse amor no teu coração, muito provavelmente você ainda não nasceu de novo. E hoje, seja para você que está me vendo na internet, seja para você que entrou aqui, hoje Deus quer começar essa nova obra na tua vida, para que você possa crescer não só no corpo, na alma, mas espiritualmente, em direção à plenitude. Se você hoje quer entregar sua vida para Cristo, se você quer fazer essa oração dizendo: Senhor, eu nem sei se eu sou teu ou não, mas eu quero ser, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero cumprir o teu plano, eu quero entregar minha vida para ti, eu quero orar com você. Onde você estiver, levante a tua mão e eu vou orar com você agora, em nome de Jesus. Alguém, a igreja fica com os olhos fechados. Alguém aqui, levante a tua mão. Hoje é dia de Deus fazer algo novo na tua história. Graças a Deus por essa vida. Fica com a mão levantada. Graças a Deus por essa vida também. Há mais alguém? Há mais alguém que queira hoje entregar sua vida para Jesus desse lado aqui? Graças a Deus. Eu vou pedir para vocês. Não vai dar para... Vem aqui à frente. Eu não vou conseguir descer, porque senão eu não vou ficar nos dois lados, né? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Pode vir. Este é o primeiro passo para uma vida nova com Cristo. Então saia do teu lugar. Vamos nos entregar a Deus hoje. Vamos entregar o nosso coração, a nossa alma, os nossos medos, as nossas ansiedades, mas sobretudo o nosso espírito. Hoje é dia de novo nascimento. Aplauda a igreja. Para isso a igreja existe. A igreja existe para esse propósito. Cheguem aqui, meus queridos. Chega mais pertinho aqui, por favor. Eu quero dizer para vocês todos que você não é igual a ninguém nesse mundo. Sabia disso? Nunca existiu uma pessoa no mundo igual a você. Isso significa que o propósito que Deus tem para você não tem para mais ninguém. Você quer entregar a sua vida e dizer: eu quero cumprir esse propósito? Então põe a mão no seu coração e ora comigo. Diga: Senhor Deus, eu quero chegar ao teu propósito. Eu quero amadurecer.
chegar à plenitude do que o Senhor tem para mim. Eu quero viver para Jesus. Eu quero glorificar o nome dEle. Eu entrego os meus pecados, minhas ansiedades, meus medos. Mas hoje, perante todos os espectadores, humanos e espirituais, eu entrego a minha vida a Jesus. Agora diga com a tua boca, diga assim: eu te confesso, Jesus, como Senhor da minha vida e como meu Salvador. Muda a minha história, porque hoje eu me rendo completamente a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém. A igreja aplauda ao Senhor. Você que também fez essa oração, que está nos assistindo pela internet, tem um QR Code aí para você colocar o seu nome, dizendo: eu entreguei a minha vida para Jesus. E vocês, meus queridos, saibam de uma coisa: quando eu fiz essa decisão no dia 27 de fevereiro de 1981, eu não tinha ideia do que Deus ia fazer na minha vida. Ele foi mudando devagarzinho. Ainda tem muita coisa para fazer. Eu não cheguei lá, como o apóstolo Paulo diz: eu não digo que já alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero pedir que vocês acompanhem os diáconos que vão orar com você mais uma vez. Levem-nos todos para o mesmo lugar, dê a volta. Mas parabéns por essa grande decisão. A igreja aplaude ao Senhor. Quantos aqui nessa manhã querem entregar alguma área da sua vida? Quando eu estava preparando essa palavra, eu entreguei para Deus algumas áreas na minha vida. Eu sei que eu ainda não estou pronto, mas eu quero chegar à maturidade antes do Senhor me levar. Quando você faz essa escolha, Jesus é capaz de curar as feridas da tua alma. É capaz de curar as feridas dos relacionamentos. Porque foi para isso que Ele veio, para morrer por mim e por você. Então eu quero pedir que hoje a igreja fica fechada, com os olhos fechados. Mas aquele que hoje quer apresentar alguma área da sua vida, fica de pé, não precisa vir à frente, mas fique de pé. Fala com Deus. Apresenta ao Senhor aquilo que você precisa ser transformado. Senhor, nós nos apresentamos a Ti e reconhecemos, Senhor, que vivemos no meio de uma grande guerra espiritual. Nós, Senhor, pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes somos pegos de surpresa e somos levados, ó Deus, como meninos de um lado para o outro, somos atacados pelo inimigo. Mas nós queremos Te dizer, ó Deus, que cremos na Tua graça e na Tua misericórdia, no Teu perdão, na restituição e na restauração. Senhor, que a Tua igreja seja madura, a igreja na terra, em todas as línguas e todas as nações, que o Teu Espírito Santo amadureça a Tua igreja, Senhor, e a prepare para a Tua vinda. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, hoje e sempre.